Agora, com referência ao desafio, né, que ele faz para que eu seja candidato a prefeito, eu acho que ele tem outros desafios ainda a cumprir. Ele tem que se desafiar a si próprio. Ele tem que desafiar ele e o seu grupo político para melhorar a saúde de nossa cidade, para valorizar mais os funcionários públicos de nossa cidade, para resolver o problema das estradas rurais e urbanas do nosso município, para resolver o problema do zoológico municipal. Eu acho que ele tem muitos desafios ainda para fazer, desafios a cumprir, ao invés de ficar me desafiando a ser candidato a prefeito. Eu quero ser candidato a prefeito, se Deus quiser, eu vou ser, se o meu partido e as pessoas que me apoiam quiser achar que eu sou a melhor opção, eu vou ser candidato, sim. E uma coisa interessante também, Johnny, que eu venho percebendo, algumas pesquisas já aparecem, né? E nessas pesquisas, pelo menos as que eu tenho acesso, eu tenho aparecido muito bem, até uma boa distância dos candidatos apoiados pelo então prefeito. E eles já antecipam as eleições. Eu percebo tanto as manifestações dos vereadores da situação, vereadores que estão do lado do prefeito, e agora com a confirmação do prefeito nessa entrevista. Eles querem dizer que eu sou o passado, que eu já estou na política há tanto tempo e que eu não tenho mais a oportunidade de ser prefeito da cidade. Eu reconheço, sim, que eu já estou aí no meu 4º mandato e eu já tenho uma história na política. Agora, quando se fala em passado, tem 2 tipos de passado. Tem um passado não tão distante e tem um passado distante. Eu acho que o passado distante, o Renato sabe muito pouco dele, né? Porque ele era uma criança ainda que andava com estilingue no pescoço, com bolinhas de gude no bolso, e ele tem muito pouco a falar sobre isso. Por exemplo, eu já fui, não sei se ele sabe, de repente se a mãe dele já comentou com ele isso ou não, eu já fui chefe de gabinete do pai dele. E era uma administração completamente diferente da dele hoje, era uma administração de portas abertas, uma administração onde o povo, a população era prioridade e não um pequeno grupo de pessoas. Passei momentos difíceis com os pais dele. Eu estava do lado do pai dele no dia seguinte, quando caiu o Clube do Acre. Foi um transtorno, uma correria, e naquele momento, sabe, aquele prefeito da época, o Nelito, demonstrou carinho, demonstrou sensibilidade, demonstrou amor pelo seu povo. O que eu vejo que ele não adquiriu essa virtude do pai. Em seguida, eu trabalhei muito no processo da sucessão do pai dele, o Dr. Diogo. Foi quando eu me elegi pela primeira vez para vereador. E eu estava do lado do Dr. Diogo também, quando nós conseguimos, naquela oportunidade, trazer para Ivinhema o EMES. Tantas e tantas cidades queriam a UEMES, a Universidade Estadual, e nós conseguimos trazer para Ivinhema. Ajudei também naquela administração, como vereador. Eu nunca tive uma participação como poder executivo. Por quê? Na época do Nelito, eu fui 1 ano chefe de gabinete dele. E mais para frente, no Zé Antônio, eu fui 3 meses chefe de gabinete. Depois eu ocupei um cargo no governo do estado. Então, eu nunca tive uma participação efetiva no poder executivo. Mas, dando sequência ainda no passado, agora já num passado mais próximo, o Neri. O Neri, tão criticado pela administração atual, só que esquecem que ele era do PMDB e foi a administração do PMDB que o indicou. Ele concorreu pelo PMDB e perdeu as eleições, mas conseguiu, através de uma decisão da Justiça, virar prefeito. E o Neri, ele não é também essa coisa horrorosa que pregam. Ele teve decisões importantes na cidade. Por exemplo, ele valorizava muito mais os funcionários do que a administração atual. Ele também conseguiu um fato importante. Ele que iniciou a Avenida Brasil.
A Avenida Brasil hoje é uma avenida comercial muito bonita, grandes prédios, tem a Gazin, tem a Romeira, tem a agropecuária, enfim, tem um monte de comércio, de empresas que geram empregos na cidade. E quem conseguiu colocar essa avenida em funcionamento, vendeu os terrenos, até bem questionado na época, foi o Nery. Então, eu não vejo também ele como uma pessoa que só prejudicou a cidade, não. Ele tem os pontos importantes também. O Zé Antônio, porque eu saí vice do Zé Antônio e fui eleito, só que devido a problema na justiça o Nery assumiu, eles me ligam muito que o Zé Antônio, eu não tenho que dizer que não tem nada a ver com... Não, tenho sim, admiro o Zé Antônio. Ele foi prefeito em um período em Vinhema que ele não tinha sossego, sempre cobrado, um dia era prefeito, outro dia não era, nunca teve oportunidade para trabalhar. E ele, em um curto espaço de tempo, ele conseguiu algumas obras importantes, a praça no bairro Itapuã, aquele bairro que era um bairro esquecido, ele iniciou aquele bairro, ele começou a melhorar da vida para aquele bairro, e sempre, Johnny, com recursos próprios. Naquela época não era como hoje, que vinha recurso federal de monte, recurso estadual. Naquela época não tinha isso. Naquela época os municípios tinham que se virar, o prefeito tinha que administrar o recurso que tinha. E também não se tinha o costume de se vender tudo, né? Hoje, se tem um problema, vende, junta 10, 15, 20 terrenos, vende, coloca o dinheiro no bolo, desaparece o dinheiro, certo? Então, modificou muito a administração. É difícil você comparar uma administração hoje com as administrações passadas.